Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que já conhece a nossa conversa aí semanal, sempre tá antenado em tudo que acontece, né, na nossa cidade, seja um evento, seja a participação esportiva do nosso município, a saúde. E hoje o papo é sobre um serviço, ou melhor dizendo, um centro de referência que está virando maior de idade. A gente vai falar dos 18 anos do Sereste. E hoje trouxemos uma das figuras que já trabalha lá, o pessoal já conhece, a Camila Ribeiro Esperança, né? Dizem que a esperança é a última que morre. A Camila tem longa vida aí no sobrenome. Brincadeiras à parte, a gente sempre fala um pouco, né? Na verdade, o entrevistado se apresenta, mas a Camila já veio aqui no nosso podcast, já conversou com a gente, já o pessoal vai entender um pouco mais essa dinâmica do dia a dia. Afinal de contas, hoje a pauta é o Sereste. Camila, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Obrigada, Moisés. Obrigada pelo espaço novamente aqui. E chegamos, 18 anos. Quando completa 18 anos? Eu falei que vai completar, mas eu acho que quando a gente for pro ar, já completou. Já completou. No dia 27 de agosto, o Sereste Amparo completou 18 anos de existência. Você tá lá há quanto tempo? 7 já é, mas eu não costumo, eu falo que acima de 5 para mim é engenharia, né? Então já tem um bom tempo aí, quase 2/3 do tempo do Sereste, a Camila tá lá dentro. Vamos contar um pouco mais da dinâmica, o que é o Sereste, para o pessoal entender. Então o Sereste, ele é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ele é um serviço regional, ele está lotado aqui em Amparo, mas tem 16 municípios de referência. Perfeito. Que eu trouxe uma colinha porque eu que é bastante, 16 municípios. Senão eu esqueço de alguém. Águas de Lindóia, Bragança Paulista, Olambra, Jaguariúna, Joanópolis, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem. São praticamente cidades aí da região do Circuito das Águas Paulista e uma parte ali, acho que municípios de pequeno porte da região Bragantina, né? Isso. Então a gente vê aí que o leque é grande, o caminho é grande a ser percorrido pelo Sereste. Mas enfim, o que o Sereste pode fazer por essas cidades, ou melhor dizendo, pelos trabalhadores dessa cidade? O Sereste, ele trabalha em 3 vertentes, né? Perfeito. Que é a parte de saúde do trabalhador, a parte de educação e a parte de vigilância. Então, acho melhor eu explicar tudo separadinho. Bonitinho. Na parte de saúde, né? Então, para o Sereste, trabalhador é qualquer pessoa que trabalhe em troca de dinheiro. Né? Independente se ele tem um vínculo empregatício, se contribui com o INSS ou não. Tá? Então, se é um autônomo, um pedreiro, um pintor, uma costureira, também pode passar no Sereste. Então, primeiro esse trabalhador, né, chega no Sereste, ele vai passar por um acolhimento, que a gente chama. Que daí é uma anamnese ocupacional. Onde nós vamos colher o histórico desse trabalhador, desde o início, né, da vida dele, onde ele trabalhava, o que ele já fez e o que ele faz, para entender se aquele adoecimento tem relação com o trabalho ou não. Né? Não necessariamente no último trabalho que ele teve, mas às vezes é uma junção do histórico laboral da vida daquela pessoa, né? Então, se tiver nexo com o trabalho que a gente chama, daí esse trabalhador vira paciente do Sereste e daí vai ter acompanhamento lá e, se necessário, vai ser encaminhado para as especialidades também. Hoje a equipe conta, né? Comigo que sou enfermeira, com uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga, uma médica clínica geral, uma acupunturista, que cuida da parte da saúde. E daí temos também, da equipe técnica, um técnico de segurança do trabalho, mais uma administrativa e 2 auxiliares de serviços gerais. Exatamente. E nós vemos aí esse dia a dia do Sereste, você falou muito bem, né? Essa questão... de repente, o problema de saúde do cara está vinculado à vida de trabalho que ele teve, né? E acho que a grande sacada é a prevenção. O Sereste atua nesse sentido também?
Sim, nós atuamos na prevenção, né? Que daí já entra na parte das fiscalizações, né? Que seria a vigilância em saúde do trabalhador. Na parte da fiscalização, nós fazemos fiscalizações rotineiras, né? Para conhecer as empresas, os locais de trabalho e ver uma forma de não adoecer e nem de acidentar esses trabalhadores. Sim. E fazemos fiscalizações a partir de denúncias, tanto do canal 156 da prefeitura, como é um serviço regional, a gente também aceita a denúncia pelo telefone do Sereste, porque esse é uma pessoa que mora em Pedreira, em Jaguariúna, no 156 não vai conseguir fazer, né, essa denúncia. E nós temos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho de Campinas. Perfeito. Que também vem solicitações de lá para a gente fazer algumas fiscalizações, né? Então, a gente trabalha com a prevenção, né, através das fiscalizações. Então, no que a gente vai fiscalizar, já pontua algumas coisas que precisam ser melhoradas para o coletivo, né? Tem alguns casos que, infelizmente, o trabalho é repetitivo e vai adoecer, que está dentro, né, das normas regulamentadoras da ANR, não tem muito o que fazer, infelizmente. Sim. Né? E então tem que tentar prevenir e orientar esses trabalhadores mesmo. Exatamente, né? Toda aquela questão da repetição, né? Sim. Não tem jeito, esse corpo, ele é finito, né? Nós Sim. temos desgastes, temos... E às vezes a gente mesmo, como trabalhador, acaba criando alguns vícios que vão nos prejudicar na saúde, seja ela postural, seja ela mental. Aliás, saúde mental é o que me vem à cabeça agora, principalmente depois desse período, e esse período que a gente passa ainda da pandemia. Eu lembro da última vez que a gente esteve junto, a gente ainda gravou de máscara, né? Sim. E hoje a gente, graças a Deus, tem distanciamento, a gente tem tomado todo o cuidado, coisa e tal com isso, mas é uma realidade que aconteceu, que acontece. E a saúde mental do trabalhador durante esse período da pandemia, aumentaram os números de pedidos, de atendimentos em cima disso? Sim, teve uma demanda grande relacionada à saúde mental, como lá a gente tem uma psicóloga. Perfeito. Então, quando chega uma queixa relacionada à saúde mental, a gente já direciona direto para ela. Perfeito. Se no momento do agendamento, né, já é externada essa queixa. Então, daí ela mesmo que vai acolher e vai acompanhar esse trabalhador, né, qual o tratamento será feito. Né? Mas teve uma grande aumento, tanto na questão do adoecimento, né? Da pessoa ter aquele sofrimento por estar na pandemia e ter que trabalhar e tudo mais. E na questão também das pessoas se sentirem pressionadas no trabalho, porque daí os colegas adoeceram, né? A pessoa pegou Covid, vai ficar 15 dias sem trabalhar, né? Então vai sobrecarregar o resto. Então, devido ao aumento de demanda no trabalho, pela ausência desses profissionais, também causou o adoecimento mental dessas pessoas, desses trabalhadores. Exatamente, é uma realidade que ainda continua. Sim. Né? E não vai sair tão cedo, tô falando tão cedo. E, aliás, o que a gente vê ali em literatura, a saúde mental, né? Sim. Talvez aí coisas como depressão, como problemas que a saúde mental traz para você, seja aí o grande desafio desse século que a gente está passando, desse momento, não, Camila? Com certeza. E assim, quando a pessoa não está bem psiquicamente, ela não vai estar bem no trabalho, ela não vai estar bem em casa, ela não vai estar bem no momento de lazer. Então, assim, acarreta N problemas na vida pessoal, né, dessa pessoa, não só no trabalho. Então, por isso que quem não tá bem precisa procurar ajuda e realmente se tratar, fazer um acompanhamento. O Sereste, ele atende de segunda a sexta-feira? De segunda a sexta. O horário que ele fica aberto é das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Perfeito. Nós estamos localizados na Rua Gustavo de Souza, número 47, ali ao lado da prefeitura. Exatamente. E daí, quem precisar de algum tipo de atendimento, de orientação, a equipe está lá à disposição. As fiscalizações, elas podem não acontecer nesse horário, né? Já aconteceu da gente fora desse horário, de ter que entrar mais cedo ou um pouquinho mais tarde, devido Depende à queixa. do turno também. A gente sabe que, por exemplo, Amparo ou cidades da região tem empresas que trabalham 24 horas por dia. Às vezes, Sim. O problema é específico de tal horário ou de tal turma. As demandas de fiscalização, a gente tenta encaixar a maioria no horário comercial. Perfeito. Porque também a gente gosta de conversar
empresas maiores que têm uma equipe de segurança do trabalho, um técnico, um engenheiro, como esse pessoal. E fora desse horário, essas pessoas normalmente não estão, elas fazem horário comercial. Então, para nós é interessante ir no horário comercial. Mas na questão de educação em saúde, que seriam as palestras, os eventos, daí eles acabam sendo mais no período noturno mesmo. Muito bem, você falou de um tema que até a gente noticiou nas últimas semanas aí, capacitações, ou treinamentos, orientações. A última que eu fiz falava sobre a Secretaria de Saúde de Amparo. Mas vocês, do Sereste, acabam saindo muito exatamente nessa questão do palestrar, de trazer informações para, vamos dizer assim, para um público maior, que de repente pode estar no auditório ou pode estar reunido ali de empresa. Também funciona assim o Sereste, né? Sim, quando as empresas necessitam, né, de alguma orientação, de algum apoio, a gente vai até a empresa, né, mostrar quem é o Sereste, orientar os trabalhadores como um parceiro dessa empresa, não só como fiscal, né, que para esses trabalhadores conheçam o Sereste, que apesar de ter 18 anos, muitas pessoas nem sabem que o Sereste existe em Amparo ainda. Perfeito. Infelizmente, né? E nesse mês de agosto que passou, nós fizemos uma capacitação para a rede de saúde de Amparo, tanto as unidades de saúde quanto as especialidades, para falar um pouquinho mais de Sereste, das diversas áreas que atendem, esclarecer um pouco mais e relembrar algumas coisas. Teve uma palestra no Liceu para os alunos do técnico de segurança do trabalho, para também falar de Sereste, que tinha alguns que nem conheciam, alguns já conheciam, e para tirar dúvidas e mostrar a cara mesmo e falar que a gente está lá à disposição, né, para qualquer pessoa poder passar lá mesmo. E hoje nós vemos esse crescimento também da questão da saúde, de ver aí a questão do profissional da saúde do trabalhador crescendo como um todo, né? Sim. Através desses cursos técnicos, ou seja, aí através de um bacharelado, enfim. A questão da saúde do trabalhador, ela emprega muita gente também, né? Sim, com certeza. Né, você pega um SESM, precisa ter um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, né? Então, aumenta um leque. Fica a dica para você também, se eu não estou errado, concurso público da Prefeitura de Amparo tem contratação para técnico de segurança do trabalho, se eu não estou errado. Eu acho que tem para técnico de enfermagem do trabalho. Perfeito, muito bem. Médico do trabalho. Que eu lembro esses dois da área. Exatamente, você pode dar uma olhadinha lá no site da prefeitura, tem todas as opções e você vê que não é só o poder público, né? Claro, aqui nós estamos falando do concurso público da prefeitura, mas você vê aí também que o crescimento está em todos os lugares. E Amparo, por sediar grandes empresas, você falou do SESMIT, né? Sim. Essa questão aí, ela necessita também ter praticamente esse aparato, dependendo da quantidade de funcionários que a empresa tem, não, Cá? Sim, tem as normas regulamentadoras, daí Perfeito. tem a ANR que rege o que cada empresa tem que ter. Então, diante do CNAE, a empresa vai lá numa tabela, né? E verifica quantos técnicos ela tem que ter, quantos engenheiros, quantos médicos. O Sereste chega a fiscalizar isso também, se a equipe está completa, se as empresas estão... Não, o isso não Sereste faz ele parte. não fiscaliza, tá? Perfeito. Essa questão de composição de SESMIT, nem questão de hora extra, nem de trabalho insalubre. Daí seria com o Ministério do Trabalho. Muito bem, você falou de uma coisa que é interessante a gente colocar no ar, que são coisas que às vezes o pessoal ou o próprio trabalhador pensa que o Sereste faz. Quais são as mais comuns que o pessoal pensa que o Sereste faz, mas na verdade não é competência dele? Serviço jurídico. Serviço jurídico, perfeito. Sim, a pessoa teve algum problema na empresa com questão de hora extra, da pessoa desvio de função, né? Dela tá registrada com uma função e exercer outra, e daí procura o Sereste. E isso não compete a nós fiscalizar. Não, a gente não pode nem entrar nessa área e nem cobrar, porque não é da alçada nossa. Exatamente. E daí a gente orienta a ir no Ministério do Trabalho, que fica lá dentro da prefeitura, na parte da frente. Sim. No piso inferior, conversar com a doutora Cláudia. Muito bom. Você vê aí que a gente também traz aí, não é só o que faz, é o que não faz, porque tem muita dúvida, né? Sim, pessoal, às vezes, exatamente, 18 anos, às vezes a pessoa não sabe que existe o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que é o Sereste. Aliás... em breve, ou não sei se já está vigente quando a gente entrar no ar,
A gente tem nova coordenadora, é isso? Isso, a partir do dia 1º de setembro. Não, então quando esse podcast entrar no ar, a Camila não será a coordenadora, mas ela vai ser. Como que vai ser esse desafio para você, meu bem? Agora é um novo desafio, né? Depois de 7 anos como enfermeira, né? Agora eu vou virar coordenadora. Um ponto positivo é que a gente já conhece a equipe, já conhece o trabalho e tudo mais, mas agora são outros desafios, né? Para fazer o Sereste continuar crescendo mais e mostrando cada vez mais a cara e conseguindo mais trabalhadores, mais parcerias, né? Aliás, parceria, logo, logo, e você que de repente vê aí toda a questão, você falou muito bem de parceria, teve doações aí pro Sereste, o Sereste tá com um carro adequado aí para andar, como que tá isso daí também? Isso, o Sereste tem uma parceria com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, né? Perfeito. Que é um termo de cooperação técnica. Então, nós somos um braço deles, né? Quando eles precisam, eles mandam os ofícios para a gente fazer algumas fiscalizações. E daí, diante disso, às vezes chegam alguns presentes, vamos dizer assim, né? Sim. Devido a essa parceria. E o último agora foi um carro que chegou pra gente não lembro se foi no final de julho ou no começo de agosto, que ainda tá fazendo a movimentação de documentação e transferência e tudo mais. Mas graças a essa parceria. Exatamente. E é necessário o carro? Lógico que é. Para atender os 16 municípios que não são perto, né? Não. Vargem tá na história aí. Vargem não é perto, não. E é assim, quase Fernão Dias. Não, você pega Joanópolis. Que é mais longe que Vargem. E é um município que a gente tá muito presente. Perfeito. Porque aqui em Amparo, nós somos autoridade sanitária. Tá. Então, a gente consegue fazer as fiscalizações somente a equipe do Sereste. Perfeito. Né? A gente não depende de vigilância sanitária e tudo mais. Nos municípios de referência, nós somos apoio técnico. Tá. Então, quando acontece alguma coisa nos municípios, ou a gente entra em contato com eles, passar, né, a informação do que ocorreu, ou eles pedem a nossa ajuda. Então, a gente tem que ir até o município para dar esse suporte, auxiliar na fiscalização, na elaboração de relatório e tudo mais. Então, a gente acaba viajando bastante. Então, essa é a principal diferença do Sereste na cidade de Amparo para as outras cidades. Sim. Aqui nós fiscalizamos, vamos em loco, e daí o relatório é nosso, a cobrança dos retornos são todas nossas. Perfeito. E nos municípios de referência, nós somos apoio técnico apenas. Mas mesmo assim, dá um trabalho bom. Dá um trabalho, porque tem o deslocamento, tem tudo que envolve aí. E às vezes é aquela situação que a gente não está acostumado a ver, né? De uma outra cidade que tem outro tipo de, sei lá, até de empresa, até de cultural, né? Então tem todos esses desafios pro Sereste desmembrar, não? Sim, porque aqui em Amparo, as empresas a gente já tá acostumado aí, nas maiores principalmente, né? Perfeito. Nas menores, cada vez é uma novidade. Mas você vai em outro município, tem município que é só zona rural. Então, às vezes tem muito trabalhador da zona rural que se acidenta com implemento agrícola, ou adoece por causa do uso de agrotóxicos sem EPI, né? Então, são realidades diferentes de cada município. Então, cada um tem sua especificidade. A questão do IPI veio na minha cabeça aqui. É um dos grandes desafios do trabalhador, ou o trabalhador ainda, hoje em dia, melhorou essa questão de usar o IPI de forma correta? Eu acho que vai muito da cultura da empresa, da cobrança. Tá, okay. Então, eu acho assim, é gostoso usar EPI? Não é. Nós usamos máscara... Quanto tempo na pandemia e ninguém acostumou até hoje a usar máscara, né? Então, não é uma coisa legal. Então, normalmente, a gente opta primeiro por proteger a máquina. Mas tem coisa que não tem como você proteger só a máquina. Então, o legal de algumas empresas é que elas conseguem conscientizar o trabalhador da importância. Então, não é só chegar e falar, você tem que usar isso e acabou. Não, você tem que usar isso, porque senão vai te causar esse problema, você corre risco por causa disso. E assim, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança da empresa, infelizmente ele vai ser odiado por todos. Senão ele não tá fazendo o papel dele direito. Né? Que ele vai ser aquele cara que passa e cobra. Não, mas por que você tá sem? Por que seu protetor auricular tá pendurado em vez de estar no ouvido? Por que o óculos tá na blusa e não tá no olho, né? Tá sem a luva, sem o sapato. Então, assim, ele tem que ser o chato, né? Alguém tem que fazer esse papel de cobrança. Mas, graças a Deus, melhorou bastante, né? As pessoas têm um pouco de consciência e utilizam bem mais. Exatamente. A gente, até fazendo
Se eu não me engano, no outro podcast a gente já chegou a falar. Mas quais são as principais aí demandas relacionadas à saúde do trabalhador que o Celeste acaba encontrando aí? Média de acidentes ou média de a gente fica sabendo através das notificações Sinan, né? Sim. Então, de notificação, o primeiro de todos é o acidente de trabalho. Perfeito. Que todos são notificados. Então, a pessoa se acidentou no trabalho, passou num pronto-socorro, num pronto atendimento, vai ser notificado. Perfeito. Então, primeiro é acidente de trabalho. Depois é LER-DORT, que é lesão por esforço repetitivo. Depois, eu acho que tá transtorno mental relacionado ao trabalho. Perfeito. E depois, eu acho que é acidente com material biológico. Que é da área da saúde. Da área da saúde. A grande maioria. Existem casos de coletores de lixo que se machucam, mas a grande maioria é da área da saúde. E daí, depois, os outros têm, mas são em números menores. Os maiores são esses 4. Perfeito. É um raio-x... até na minha cabeça bem normal, mas de repente você que está acompanhando o podcast não sabia dessa realidade. Sim. Algum assunto que a gente não abordou? Não, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo que o Sereste faz. Muito bom. Foi uma alegria recebê-la. Obrigada pelo convite. Espero retornar mais vezes para conversar de outros assuntos. Daqui a pouquinho, acabando o podcast, tem um convite para você por causa da semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, a CIPA. Mas aqui a gente não vai falar no ar, fazer a menina passar vergonha aqui ao vivo. Depois a gente conversa com ela sobre isso. Mas muito bom. Pouquinho do Sereste. Se você quiser conhecer também, vamos reforçar o endereço? Rua Gustavo de Souza, número 47. Bem ao lado da prefeitura ali, no bairro do Ribeirão, apesar do pessoal apontar centro, ali a região do Ribeirão, você acompanha o trabalho do Sereste, que está completando. Chegou a maioridade o Sereste, rapaz, 18 anos, e pode ter certeza. Sempre em nome aqui do AmparoCast, em nome do pessoal, a gente está à disposição de qualquer orientação, qualquer pauta do Sereste. Afinal de contas, saúde do trabalhador é muito importante. E quando se trata de amparo, a gente traz você aqui no AmparoCast, porque aqui, você sabe, a pauta é amparo.